Vamos dar início aos trabalhos. Eu quero agradecer o Dr. Mário Maia ter aceito o meu convite. O Mário é cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele é o responsável pelo serviço de transplante capilar do Hospital Belo Horizonte, em Belo Horizonte, Minas. A maior credencial dele é um super amigo meu e está em fase de finalização do seu doutorado, que eu tenho a satisfação de orientar aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É normal que as pessoas percam diariamente alguns fios de cabelo, tá? Mas o quanto é normal e a partir de quando a gente determina que esta perda pode ser o início de um processo de calvície? É normal que as pessoas percam em torno de 120, 200 fios de cabelo por dia. Mas assim, a gente não conta, né? A gente não sai contando. Dependendo também da lavagem do cabelo. Por exemplo, tem pessoas que têm cabelo oleoso, tem que lavar todo dia. Tem pessoas que têm cabelo mais seco, então não é bom estar lavando todo dia. Então, as pessoas começam a perceber que tem uma quantidade a mais no travesseiro quando ela acorda, ou então, ao lavar o cabelo, o ralo do banheiro ele está ficando mais com maior quantidade de fios. Então, assim, se tiver uma quantidade a mais que a gente comece a perceber, isso já é um sinal, acende uma luzinha amarela, para que a gente tome cuidado e vá a um especialista para fazer um exame mais detalhado. E a partir daí, aí já começa a gente ter alguns tipos de alopecia e que podem ser enquadradas dependendo também da quantidade de cabelo perdido, que é menos comum no sexo feminino. Um artigo da Sociedade Brasileira de Dermatologia que fala que é uma das 10 causas frequentes de consulta no consultório. É a alopécia. Tá. A alopécia androgenética, a gente usa isso mais para o homem, porque para a mulher, o termo chama-se alopécia de padrão feminino. Na alopécia androgenética, que é a masculina, a perda de cabelo ela é mais a ressecção bitemporal, que são as famosas entradas. Então, nessa região, e também a coroa, que a gente chama de vértex. Na mulher, há uma miniaturização do cabelo e há uma diminuição, fica rarefeito essa área anterior. Você, às vezes, consegue até ver o couro cabeludo. O afinamento é difuso. As mulheres chegam com queixas de baixa estima. 75% das mulheres falam a respeito de baixa estima. Quando eu vou sair, eu tenho que ficar me arrumando muito mais, ou eu coloco um aplique, então, essas são as queixas. E 50% já tem problema social, já tem problema de, já estou com problema para sair, eu já não quero mais me arrumar. Então, assim, essas queixas são frequentes. E as mulheres descobriram também agora que elas podem e devem fazer o tratamento. Inclusive, eu falo que o tratamento final seria o transplante capilar. Por exemplo, hoje foi ao meu consultório um rapaz novo, porque a alopecia androgenética no homem, ela começa após a puberdade, que é quando os hormônios começam a aumentar, principalmente a testosterona. Então, o pico de calvície no homem é entre 20 e 40 anos. Na mulher já é um pouco mais tarde. O cabelo ele tem 3 partes. Você tem a cutícula, que é aquela parte de queratina de fora, o córtex, um pouco mais interno, e a medula, que essa é protegida, porque se ela for afetada, a haste capilar morre. E uma curiosidade que a gente tem é que o cabelo ele tem 3 fases. A fase anágena, que é a de crescimento. Essa é de 2 a 7 anos. Então, eu falo que às vezes eu acabo com vamos dizer assim, o sonho da Rapunzel, vamos dizer assim. Como que é isso? A mulher fala assim, eu vou deixar meu cabelo crescer, ficar com ele até o pé. Se em 7 anos esse cabelo não ficar até o pé, ele não vai ficar mais. Então não adianta você deixar esse cabelo crescer, porque a fase anágena já passou, ele já vai entrar na fase catágena, que é a fase de queda, ou então ele entra na fase telógena, que é a de repouso. Então, a fase anágena dura de 2 a 7 anos, a catágena de 2 a 3 semanas, e a fase telógena, que é a de repouso,
3 meses. Tá. Mas não são todos os fios que estão exatamente na mesma fase desse ciclo de desenvolvimento, né? Exatamente, não. Cada cabelo, ele está numa fase diferente. Ainda bem, né? Porque se todos entrassem em fase telógena de repouso ou catágena, o paciente ficaria muito mais calvo, né? Quando a gente transplanta a unidade folicular, cada um vai estar na fase que ele estava de uma região que a gente tirou. O crescimento, ele é diferente também. Existe prevenção para queda ou isso é mito? Existe a prevenção e assim, tem as causas que fazem o cabelo cair, miniaturizar, ter cuidado com algumas coisas, por exemplo, água quente. Dependendo do tipo de cabelo, o banho é um dia sim, um dia não. Cabelos muito oleosos, claro, esses tem que lavar todo dia, não tem problema. As mulheres, eu peço sempre que tenham cuidado com as colorações de cabelo, né? Por exemplo, aquelas graduais que são corantes, elas afetam menos. As temporárias, que são sprays, as de rena, que são semipermanentes, e as permanentes, que essas sim penetram na medula e aí pode causar um dano químico ao cabelo. Quando você faz o alisamento, que é a famosa chapinha, esse alisamento deixa o cabelo lindo, brilhante, liso. Você olha assim e fala assim, gente, esse cabelo está bem tratado. Só que aí é o que eu falo sempre, é o cabelo tipo maçã do amor. Por fora, você vê aquela coisa linda e brilhante, mas se você morder, ele quebra. Tá. Mesma coisa. O cabelo, ele por fora, ele tá muito bonito, muito sedoso, mas ele tá quebradiço. Você faz primeiro o alisamento. E tá. 2 a 4 semanas, semanas depois, aí você pode fazer a coloração. Por quê? Se você fizer a coloração primeiro, o alisamento vai selar aquela coloração e vai levar ele mais para dentro da haste capilar. Então, tá. Depois a coloração. Quer dizer que a pessoa que faz a coloração e a mudança de textura, o alisamento depois, ela danifica mais o fio do que quem faz o inverso. Sim, porque você a chapinha, né, o alisamento, além de ter o formol, ele leva mais essa coloração para dentro do cabelo. Então, assim, tem os shampoos específicos com biotina, depantenol, tem os com cetoconazol, quando a paciente tem ceratose seborreica. E esse shampoo, ele precisa de uma espuma para que esse shampoo ele tem surfactante que tem carga negativa e a sujeira carga positiva. Elas se unem e quando você lava, aquela sujeira sai. Diferente do condicionador, que não adianta você esfregar no couro cabeludo. O condicionador é usado para fechar a cutícula, então é mais na haste do pelo e não na raiz. Então tem esses cuidados que eu sempre falo. Existem vitaminas? Sim, existe. Mas eu falo que o cabelo ele precisa de um diagnóstico, não de vitamina. Então, todos esses cuidados, protetor solar, isso tudo é um cuidado a mais que a gente pode evitar a queda. Alimentos, né? Alimentos ricos em ferro são alimentos bons. Então, legal. Tem que ter uma alimentação adequada. Eu vi que você teve uma live super bacana sobre atividade física, alimentação. E isso contribui para a saúde do cabelo. Então, assim, o uso do tabaco, né? O cigarro, ele prejudica muito, principalmente a vascularização nessa região que o cabelo precisa. Dormir com cabelos molhados predispõe à queda. Mito ou verdade? Verdade. Por quê? Quando você dorme com o cabelo molhado, você cria um ambiente propício para fungo. A gente orienta o paciente sempre lavou o cabelo à noite, seca primeiro com a toalha, tira todo o excedente de água com a toalha, para depois você usar o secador, né? Até por conta de diminuir essa agressão térmica. Você se alimenta de muita fritura, gordura, tem ferro envolvido na sua alimentação, que é bom para o cabelo.
na verdade, esse gene que vem da calvície, ele é ligado ao cromossomo X. E quem doa o cromossomo X é a mãe. Então a culpa não é do seu pai. No meu caso, que na verdade eu fiz transplante, eu era careca, o meu pai era careca, o meu pai era careca, o pai do meu pai era careca e o pai da minha mãe também. Então não tinha para onde correr. Então, assim... Essa questão genética alterna geração, né? É a mãe que transmite a carga genética para o filho, que vai transmitir a carga genética para a filha. Exatamente. E que ela depois vai transmitir para os filhos. Estresse, reação hormonal, uso de medicamentos. Você usa alguma medicação, né? Usa alguma medicação anabolizante? Como é que está a sua tireoide? Como estão os hormônios tireoidianos? Tem deficiência de proteína? Por isso que a gente faz essa bateria de exames e também de perguntas, né? A história clínica é que vai nortear o nosso diagnóstico. Isso é muito importante. Pesquisando todas essas histórias do paciente, eu começo sempre com um tratamento clínico. O tratamento clínico, existe um tratamento, vamos dizer assim, um padrão ouro para tratamento da calvície. Um tratamento que já está bem estabelecido, com estudos duplos cegos, randomizados, um tratamento seguro que a gente pode oferecer para o paciente, além dos tratamentos que são off-label, né? O tratamento padrão ouro hoje em dia são dois. É a finasterida, que tem a sua função bem definida, né? E também o minoxidil, que é um tratamento tópico. A finasterida, ela tem uma ação de... A testosterona, ela é transformada em dehidrotestosterona. E essa dehidrotestosterona é que faz que causa a perda capilar. A finasterida, ela inibe a enzima, chama 5-alfa-redutase. Essa enzima 5-alfa-redutase, ela inibe a transformação de testosterona em dehidrotestosterona. Então, a finasterida oral, eu faço 1 mg ao dia, porque como que chegou a esse diagnóstico? Outra curiosidade, os pacientes que eram tratados para câncer de próstata, que é a finalidade da finasterida, eles ficavam muito cabeludos. Perfeito. Foram pesquisar e viu que a finasterida inibia essa enzima 5-alfa-redutase e os cabelos paravam de cair porque não tinham a dehidrotestosterona para fazer essa queda de cabelo. Um cuidado, por exemplo, a finasterida você tem que ter muito cuidado porque ela tem os efeitos colaterais. Sim. Particularmente, no meu consultório, eu nunca tive queixa desses efeitos colaterais que são a diminuição da libido, da ereção e também da ejaculação. Eu nunca tive. Eu tive um conhecido, um amigo meu, que falou que teve, que suspendeu durante algum tempo, voltou ao normal e ele voltou a tomar e nunca mais teve. Mas existem esses efeitos colaterais e eles precisam ser comunicados ao paciente. A gente tem essa medicação, mas essa medicação pode ter efeito colateral. E a função dele é essa. O minoxidil, ele é um minoxidil tópico. Você pode manipular ele em forma de gel, álcool, solução alcoólica e também de espuma. Eu prefiro manipular ele em forma de espuma, porque a cosmética fica melhor. Os pacientes reclamam, doutor, o minoxidil não, meu cabelo fica muito duro. Sim. Então, eu passo o mousse, que é muito melhor, eu prefiro. Qual a função do minoxidil? Ele aumenta o fluxo sanguíneo. Ele aumenta o aporte de nutrientes e de ferro para aquele cabelo que está já sem essa nutrição. Então, a associação dos dois, eles são, para mim, é um tratamento ouro e eu costumo fazer. Finasterida, a mulher pode usar? Pode, mas não é um tratamento que eu instituo para a mulher, por conta da questão hormonal. E principalmente se a mulher estiver grávida, porque pode levar à feminilização do feto. O pantenol, o colágeno, chá verde, colicalciferol, depantenol. Então tem uma série de já prontos que você pode lançar mão também desses nutracêuticos e que tem uma boa aplicação. Biotina também.
né? E aí, na verdade, o que que a gente faz? Baseado nessa questão de que a pele ela é uma barreira praticamente impermeável, e quando você quer depositar produtos na profundidade dela, na espessura dessa pele, você precisa quebrar essa barreira, você tem algumas formas de fazer. Uma delas é com o microagulhamento, em que você vai usar um roller com as microagulhinhas, passa sobre a superfície de pele, seja lá que superfície for, e isso pode ser feito no couro cabeludo também. Eu tenho um pouco de aflição, porque aí se o cabelo é maior, começa a dar umas enroscadas, a pessoa sente um pouco mais de dor, mas de qualquer maneira você provoca microlesões nesta barreira e na sequência você faz o depósito de medicamentos, entrando minoxidil para melhorar o aporte de oxigênio, entrando produtos, vitaminas, produtos que vão ajudar na construção do fio, silício é uma coisa que a gente usa bastante, e aí você deposita sobre essa superfície e esse medicamento vai ser absorvido por esses pequenos furos, por estes microfuros que a gente faz. Uma outra alternativa, e aí eu uso muito mais do que o microagulhamento para ter esse mesmo efeito, é a antiga mesoterapia, hoje chamada de intradermoterapia, em que você mecanicamente, com a ponta de uma agulha, provoca estes mesmos microfuros, e a cada furo que você faz, você deposita uma gota daquele coquetel de medicamentos que você achou interessante usar naquele momento. E eu vou te dizer uma coisa, Mário, isso mais o aumento efetivo da circulação sanguínea no local, e aí a custa ou do próprio boné de LED, ou a gente usa alta frequência, tudo que vai estimular o aporte sanguíneo neste momento em que você está depositando medicamento, eu consigo ver um efeito muito interessante quando a gente tem afinamento do pelo, quando você começa a ter rarefação, tá? Ele não vai criar, ele não vai fazer crescer pelo em área nua. Se já perdeu o folículo aí, esses tratamentos sozinhos não vão resolver tua vida. Mas quando você está naquele processo de perda, naquele processo de danificação do fio, a recuperação é bastante interessante, viu? Tá bom, mas aí assim, chegou o paciente no teu consultório e a gente percebe que a área glabra é muito grande. Como eu costumava chamar meu pai, já está aeroporto de mosquito. Conduta. Existe o grau 7, que é aquela rarefação completa, até a região occipital. É o cabelo que você consegue ver o couro cabeludo. Ele é tão fininho que você olha, ele está cheio, mas você consegue ver o fundo. Então, esse é um tipo de calvície. E existe o outro que é a calvície completa, que a gente chama de calvície grau 7 também, mas bola de bilhar. Ela é toda livre. Se o paciente tem uma área occipital, que é da onde a gente tira, é temporo occipital. Mais uma coisa, uma curiosidade, por que a gente tira cabelo da área occipital e temporal? Porque esses cabelos, se você perceber quem é careca, geralmente a calvície é mais aqui em cima. Porque os cabelos dessa região, eles sofrem ação hormonal da testosterona. Esses sofrem muito menos. Tanto é que a gente fala que o cabelo que a gente transplantou, dificilmente ele vai cair. Por quê? Porque a gente engana o organismo. A gente transplanta o cabelo aqui, mas na verdade ele não é daqui, ele é daqui. Então a ação hormonal é menor. Se ele tiver uma área muito grande calva e uma área doadora pequena, não tem jeito, a gente não vai cobrir. Por quê? No transplante capilar, que existe as técnicas, duas técnicas hoje em dia, a gente tem que colocar um fio muito junto do outro. Não adianta a gente encher a cabeça de cabelo se a gente coloca muito distante, porque aí não vai ter densidade. E a gente precisa que tenha densidade para mimetizar o resultado mais natural possível. Claro. Chegou um paciente ao meu consultório querendo o cabelo reto. Eu quero o cabelo reto. Não vai ficar esteticamente agradável. Aí eu mostrei para ele, porque vai ficar igual cabelo de boneca. Aquela área... Fica artificial. O homem, ele tem as entradas, então a gente vai mimetizar o que a natureza te tirou. Então a gente tem que procurar fazer o mais natural possível.
Então, Tá. o que você perguntou do cabelo muito calvo depende muito da área doadora. E ainda mais, ele pode ter até uma área extensa doadora, mas se os fios forem espaçados uns dos outros e também finos, o resultado também não vai ser um resultado favorável. Por exemplo, os pacientes que têm melhores resultados são pacientes de cabelo preto e grosso. Então, Claro. os afro, né? Os asiáticos que têm um cabelo mais grosso, aquele resultado vai ser muito mais proveitoso. Né? Chegou no consultório também, um paciente lourinho e de cabelo fino. Esse resultado não vai ser legal. Você vai passar por um procedimento cirúrgico e que pode não ficar satisfeito. Tá. Mário, você estava comentando que existem duas técnicas diferentes de se fazer esse transplante de cabelo. E a gente lê muito na internet a FUT e a FUE. Explica para o pessoal a diferença. As primeiras técnicas que foram preconizadas, até mesmo não era nem FUT, eles pegavam um retalho com cabelo e pele, né? Cutâneo piloto, transplantavam para a região da frente. E a gente fechava aquela área. E ficava assim, bem horrível. Ficava um resultado muito na cara. E as técnicas foram evoluindo, até que chegaram aos punches grossos, que tirava muito cabelo, e aquela unidade folicular, aquelas unidades juntas eram transplantadas. E ficava igual cabelo de boneca, aquela região grande com vários, ficava muito ruim. Aí as técnicas foram mudando, 1950 começou a FUT, que consiste em retirada de uma faixa de cabelo na região occipital, sofre menos ação hormonal, e aí a gente entrega aquela faixa para as nossas enfermeiras e as nossas picadoras de cabelo, e elas picam unidade folicular por unidade folicular. O que eu chamo de unidade folicular? Unidade folicular é a região que sai. Dessa unidade folicular pode sair 1, 2 ou 3 folículos. Perfeito. Junto com a glândula sebácea, o músculo piloeretor, enfim. Essa é a unidade folicular. E ela separa unidades foliculares de 1, 2, 3 ou 4, até mesmo 5, às vezes tem folículos saindo de uma mesma unidade. Na linha anterior, a gente coloca de uma unidade folicular com um folículo só. E à medida que a gente vai indo para a região posterior, a gente vai aumentando para dar densidade. A gente não pode ter densidade capilar na região anterior, porque senão fica muito evidente. Então, a FUT, você tira uma faixa na região occipital e elas separam e você transplanta. É o que o pessoal fala assim, eu quero aquela sem cicatriz. Porque preconizou-se que hoje a FUE é sem cicatriz e que não é verdade. A gente não tem cicatriz linear. E eu tenho pacientes que lutam jiu-jitsu e que gostam de usar o cabelo baixinho. Esses pacientes, eles não querem aquela cicatriz. Porque se eles abaixam, passam máquina 1, aparece a cicatriz. E se essa cicatriz alarga, não nasce cabelo também através dela. Então fica mais evidente. Então a FUT é aquela que tem aquela cicatriz linear e que fica de uma orelha a outra. A FUE é aquela que a gente tira folículo por folículo com um robozinho. A gente vai tirando, são micropunches muito fininhos, né, semelhantes a essa caneta. Então a gente vai tirando um por um, com punch de 0,9, 0,8, 1,1. E a gente já sai a unidade pronta. Só para dimensionar, desculpa, 0,9 milímetros, 1,1 milímetro, 1 milímetro e um pouquinho mais, isso, ou menos do que 1 milímetro, é pequeno. É muito pequeno, e assim, dependendo, se você não, e a curva de aprendizado é muito grande, porque se o punch, se você não tiver a inclinação certa do fio, e tiver 2, você secciona um. Então a gente faz um teste antes, com aquele micro punch, para ver se você está na inclinação certa. Você tira 10 folículos. Se não tiver transecção, ok, você está na posição certa, você está sabendo usar. Então a curva de aprendizado da FUE é muito grande, é muito longa, não é igual a FUT. E os pacientes estão querendo mais por conta disso, porque preconizou que não há cicatriz. Há sim cicatriz, e elas ficam muito imperceptíveis, mas se você olhar de perto e raspar o cabelo, você vê. O que a gente faz?
usa também um truquezinho. A gente tira uma unidade folicular aqui, pula duas, tira uma. Pula duas, tira uma. Para que aqueles cabelos cubram aquela região em que ficaram. Perfeito. Então, assim, existe essa parte, mas não é imperceptível. Existe a cicatriz, só não é linear. E a recuperação do paciente também é melhor, é mais rápida, não tem que tirar ponto. Então, assim, hoje em dia, eu estou fazendo muito mais FUE. Os pacientes que têm uma área muito calva, eu associo para ter mais cabelo para transplantar. Eu faço a FUT junto com a FUE. Quer dizer, na verdade, não é que uma técnica tenha substituído a outra. Não. Elas acabam sendo complementares e têm as suas indicações. E tem as suas contraindicações. A contraindicação absoluta para eu não fazer a FUT é o paciente falar assim, eu não aceito cicatriz, eu não quero cicatriz. Acabou, fechou, vamos para a FUE. Agora, dependendo do tipo, se o paciente tem uma densidade fina de cabelo, eu prefiro a FUT, porque na FUT eu consigo tirar muito mais e menos. Também o tempo conta, aquele tempo que o cabelo fica fora da sua região normal, ele perde também em termos de vascularização. Você não pode demorar muito para transplantar aquele cabelo. Tá. Também tem isso. Tá. Quer dizer que aquele... Bom, aí é questão minha. Aquele conceito que a gente tinha em que você, na FUT, tirava a área doadora e ficava ali horas a fio picando as unidades para depois começar o transplante, isso também condena o resultado da tua cirurgia? Também condena, só que assim, enquanto eles estão picando os cabelos, você está fechando a região. Então, quando você acaba de fechar, já tem cabelo pronto para você transplantar, porque são várias enfermeiras, eu uso 4 enfermeiras com lentes de aumento, microscópio, que facilita isso aí. E elas vão separando em recipientes, e esses recipientes ficam resfriados, mais ou menos 4, 5 graus, para que eles não percam também a viabilidade. Tá. Conta pra gente um pouco dos cuidados pós-operatórios, tanto logo após, acabou a cirurgia, o que o paciente deve ou não deve fazer e no tempo subsequente. O primeiro dia pós-transplante, o ideal é que o paciente não durma com a cabeça virada, o paciente não durma em decúbito, né? Geralmente em decúbito dorsal. Se ele tiver a cicatriz, colocar uma roldana de pano mesmo, tipo uma compressa, para não machucar a cicatriz, porque tem a sensibilidade também aumentada. Os primeiros 15 dias eu peço para o paciente não fazer nenhuma atividade física, não se expor ao sol e nem calor excessivo, porque o suor ele pode também entupir a região onde os folículos estão para nascer e as glândulas e causar a morte folicular. Então, sol, esporte de contato e locais que ele vá suar, os primeiros 15 dias, não. Para atividade física, eu libero com 1 mês. Esporte de contato, essas coisas, 2 meses. Praia, sol, piscina, 2 meses após. E ele passa 2 dias em casa sem lavar o cabelo no chuveiro, mas ele fica tomando soro gelado para hidratar esses folículos implantados e ele pode até fazer umas compressas na região frontal se demasiar demais. Eu quero te agradecer demais, passou voando essa hora. Eu quero te agradecer demais por dividir o teu conhecimento com a gente, por contar da tua experiência com a gente. De coração, cara, muito, muito, muito obrigado. Isso para mim é muito bacana, né? Para quem entrou agora e também não sabe, o César é meu orientador de uma das coisas que eu almejo muito, que é o meu doutorado pela Universidade de São Paulo. O dia que eu puxei ele pelo braço, falei assim, eu quero fazer doutorado com você. E ele acreditou em mim e até hoje estamos juntos e com certeza após esse doutorado a gente continuará sempre, porque a troca é muito bacana. E eu aprendo muito a cada dia que eu sento aí, ó, nesse local. E a recíproca é verdadeira. Muito. Então, assim, esse assunto para mim juntou as duas coisas boas. Juntou a saudade que eu tava de te ver, né? Que pessoalmente a gente tem muito tempo que a gente não se vê. E mais um assunto e que ajuda a muita gente que acha que calvície não tem tratamento e que, eu vou ficar careca e vou deixar o cabelo cair mesmo, porque... Então, assim, tem tratamento, ajuda, melhora bastante
até a mesma qualidade de vida.